diretamente dos estúdios da TV Babitonga, e hoje eu tenho como convidado o professor Carlos Barcelos e falaremos sobre empreendedorismo. Boa noite, professor. Quero agradecer ao professor de estar aqui comigo na bancada hoje, dividir comigo um espaço e um assunto importante que é empreendedorismo, um assunto, uma palavra que se veicula muito hoje, mas também se veicula talvez de forma incorreta e sem que as pessoas tenham o significado correto dela, né? Boa noite, Martin. Boa noite ao telespectador também. Então, esse é um assunto recorrente hoje, inclusive nos bancos das universidades, e que está muito em alta. Na verdade, todos nós precisamos que esse assunto realmente cada vez se aprofunde mais. O empreendedorismo hoje, o Brasil é uma referência, embora não esteja nas primeiras colocações mundiais, mas é uma referência em termos de progresso e evolução na área do empreendedorismo, né? Bom, o professor Carlos Barcelos, hoje aqui comigo, ele é professor de graduação e pós-graduação, ele é graduado e pós-graduado em controladoria, membro do Instituto Endeavor de Empreendedorismo, e vamos falar sobre empreendedorismo um pouco. Professor, o que é empreendedorismo ou quais as origens do empreendedorismo, para que a gente comece já dando significado, né? Então, empreendedorismo, essa pergunta é uma pergunta extremamente ampla, né? Sim. O empreendedorismo ele está em diversas esferas, até mesmo, não só mesmo no meio empresarial, mas vamos focar, claro, no meio empresarial. Mas o empreendedorismo ele está conosco desde os primórdios, porque se tu analisares que as gerações iniciais criavam equipamentos, enfim, armamentos para poder sobreviver, enfim, e abater os animais na busca de alimentos. Isso já era por si só um empreendedorismo. Outro fato muito visível são as pirâmides, lá naquela época ainda, onde já houve claramente uma ação empreendedora ali. Mas o empreendedorismo ele passou a ter realmente um enfoque maior a partir da Revolução Industrial, onde os mercados começaram a se tornar-se muito mais competitivos, né? E mudou essa relação de consumo. O que aconteceu com isso? Na verdade, o fator concorrência passou a tomar parte da economia como um todo e, digamos assim, o consumidor se tornou muito mais crítico com relação aos produtos. Nós temos que agregar valor ao produto para poder convencer o consumidor a comprar. O que aconteceu com isso? Aconteceu que o consumidor, com essa visão crítica sobre os produtos, passou a evidenciar algumas deficiências em termos de produtos. Aí, por si só, já surgiam oportunidades de criar produtos que complementassem essas lacunas, né? Mecanismos também que pudessem introduzir novos mercados, novos produtos, posicionamento. Exatamente, situações. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Então, dois fatores importantíssimos no empreendedorismo foi essa alteração da relação de consumo e o efeito, claro, do nível de desemprego alarmante após a Revolução Industrial e esse crescimento exacerbado que as economias do mundo todo tiveram. Então, isso... Professor, em cima dessa questão das economias, quais os efeitos econômicos que o empreendedorismo traz? Então, o empreendedorismo, essa pergunta é bem interessante e muito pontual. Por que os governos incentivam a questão do empreendedorismo? Cada país tem o que nós chamamos de produto potencial, ou seja, o seu máximo de produção, ou seja, a utilização máxima dos fatores de produção. Para que o país consiga aumentar essa capacidade, no caso das indústrias de grande porte, elas não têm essa flexibilidade. Então, quando nós falamos em aumento econômico, de capacidade econômica de um país, nós falamos em medidas estruturais, medidas de longo prazo. O empreendedorismo não, ele traz isso rapidamente, porque são empresas extremamente flexíveis. Então, os países incentivam o empreendedorismo justamente com esse foco, para que seu produto potencial possa aumentar, né? Afora isso, a questão da empregabilidade. Hoje nós temos de saber público que as pequenas e grandes, as micro e pequenas empresas que empregam no Brasil mais hoje, geram alarmantemente mais empregos. Mas mais que isso, 100% da empregabilidade nos últimos tempos se deu em função das micro e pequenas empresas. As grandes empresas, elas têm uma dificuldade muito grande e se analisarmos os índices, elas têm fechado postos de trabalho. Então, eu diria que a economia hoje está realmente na mão das micro e pequenas empresas, sem dúvida São nenhuma. muitas, elas se enraizam, né? Elas crescem em questões alarmantes também. Né? Exatamente. Mas para que a gente possa criar uma questão do empreendedor, vamos traçar um perfil do empreendedor. O que a pessoa precisa para ser empreendedora?
Então, na verdade, tem os que nascem empreendedores e tem os que se tornam empreendedores, né? Na verdade, existem pessoas que têm um perfil de autonomia maior, né? Um grau de aversão ao risco menor, ou seja, se submetem mais ao risco. Então, eles, com esse desejo de sucesso associado a essa independência natural que eles têm, obviamente que invariavelmente buscam negócios para se colocar no sistema, enfim, no mercado como um todo. Afora isso, existem diversos treinamentos para desenvolver as habilidades, enfim, para que o empreendedor se torne, enfim, um empreendedor de sucesso. Mas a principal delas é justamente ter a característica da independência, as principais, né? A característica de independência e ter coragem de correr riscos, né? A perseverança vem também como uma característica fundamental. Se nós analisarmos aí grandes empresários, hoje reconhecidíssimos a nível mundial, brasileiros, faliram diversas vezes no início das suas carreiras. Isso prova que a persistência leva à perfeição, e tem um ditado que diz, até porque quando nós erramos e conseguimos analisar profundamente nossos erros, nós conseguimos de forma efetiva melhorar na próxima empreitada. Mas o professor entende que as pessoas elas têm dificuldade financeira nesse momento, porque será que eles têm capacidade de trabalhar com uma renda oscilante nesse sentido? Então, na verdade existem diversas linhas de financiamento e crédito, mas existem maneiras também, Martin, de alavancar o negócio com pouco investimento. Né? Aí eu acredito que eu coloco aí um pouco mais de técnica dentro do empreendedorismo, que praticamente é empírico do ponto de vista do empreendedor nato. O empreendedor nato, ele vê o mundo da forma como os administradores estudaram para ver. Para ele, o mundo tem que ser primeiro planejado, tem que ter a identificação da oportunidade e tem que, acima de tudo, ter a ação em cima disso. É uma pessoa que, em geral, ela vê o mundo dessa forma. Então, empiricamente, ela acaba vislumbrando as oportunidades. Afora isso, nós temos como desenvolver essas habilidades nas pessoas, para que elas adotem, então, uma postura mais criativa, né, sobretudo criativa, e aí, então, entrem nessa empreitada do empreendedorismo. Porque as pessoas elas entendem que é só chegar e abrir uma empresa, né? Tá, abri uma empresa, virei empresário, sou um empreendedor. Essa questão é muito mais ampla do que apenas ser um empreendedor. Né? Muito mais. Eu diria até uma questão bem pontual com relação a isso, Martin, é a questão da carga horária de trabalho, né? A entrega ao trabalho, o empreendedor, muitos sonham em ter um negócio próprio, pensando talvez em ter altos ganhos, né? E trabalhar menos, talvez. Na verdade, é o contrário. No início, o teu funcionário recebe o salário no final do mês. Se vai sobrar para a empresa, é outra história. E, em geral, no início não sobra, até porque é prudente se adotar uma estratégia de reinvestimento nos primeiros anos de negócio. Então, obviamente que o empresário, eu diria que o microempresário é o que menos ganha no início da operação. Bom, nós vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Eu preciso ir para um intervalo cultural e voltamos já para o segundo bloco.